A Rádio Atlan apresenta Janela do Tempo. A vida sob a perspectiva existencial humana. Apresentação: Giancarlo Panosso. Olá, buscadores. Aqui fala Giancarlo Panosso e esse é o programa Janela do Tempo, que busca decifrar a vida sob a perspectiva existencial humana. Aqui vamos trazer sempre questões relacionadas à compreensão da experiência humana autêntica em nossa busca do significado da existência, especialmente navegando por áreas do conhecimento humano que compreende as artes, as ciências, políticas, religiões, filosofia e espiritualidade. No programa de hoje vamos iniciar uma série de debates, estudos e reflexões a respeito da mitologia grega. E antes de mais nada, antes de a gente entrar essencialmente nos elementos da mitologia grega, nós podemos nos perguntar por que estudar os mitos e principalmente por que estudar os mitos gregos. Nós sabemos que a mitologia grega constitui praticamente o cerne de uma sabedoria antiga em que os mais sábios usavam os mitos para transmitir as sutis verdades. E aquilo que é chamado hoje de mitologia grega não é mais do que fragmentos até de uma religião chamada religião órfica, que ensinou muito ao mundo naquela época que existia uma trindade divina. Então, naquela época, através da religião órfica, se falava que existia um pai celeste, uma mãe celeste e um filho de ambos, que era simbolizado pelo sol visível, e entre eles e os homens se assinalou uma imensa genealogia de deuses, semideuses e heróis. A mitologia grega é a origem profunda daquilo que a grande tradição da filosofia grega desenvolveu em seguida, sob uma forma conceitual, visando até definir parâmetros para uma vida bem-sucedida para todos nós mortais. A mitologia não é, portanto, um apanhado de contos e lendas ou uma série de histórias fantasmagóricas que tem a finalidade exclusiva de distrair os seres, as crianças, os adultos. As origens da civilização grega, elas remontam a épocas por volta de 2000 a.C., ali na região entre os mares Jônico e Egeu e o Mediterrâneo. Se diz que ali a civilização grega surgiu e foi formando-se através de migração de tribos nômades que vinham da origem indo-europeia, algumas conhecidas atualmente como as tribos dos aqueus, os jônios, os eólios e os dórios. E com essa migração para essa região, foram criadas posteriormente as tais cidades-estado, conhecidas pelos gregos pelo nome de polis, daí que a gente vê hoje, inclusive, a política, né, como a arte de cuidar da cidade. Né? Então, essas cidades-estado, as polis, surgiram um pouco mais adiante, nessa linha de tempo que nós estamos analisando. Surgiram por volta do século 8 a.C., e pelos registros históricos a gente sabe que as mais importantes cidades-estado da Grécia Antiga foi Esparta e Atenas. Nessas cidades-estado eram estabelecidos formas políticos administrativas e organização social específicas para cada uma. Inclusive deuses protetores também eram diferenciados para cada cidade-estado. E se a gente fosse falar na economia dessas cidades-estado, que sustentava basicamente a população, na época que a gente está falando, século 8 a.C., nós estamos pensando na economia baseada no cultivo de oliveiras, no cultivo do trigo e também dos vinhedos. E é claro que a arte também se destacava, né? O artesanato grego era algo muito conhecido na região do mundo antigo, principalmente a arte estabelecida nas cerâmicas. Naquela época eram feitos espécie de vasos, né, conhecidos como ânforas gregas, que eram utilizados para transportar tanto vinho, como azeite, como perfumes, para os 4 cantos da península. Essas ânforas elas eram pintadas, né, eram desenhados, inspirados nos deuses, na arte, na agricultura.
E isso dava um valor a mais na mercadoria que estava sendo transportada dentro dela. Os escravos, os devedores ou os prisioneiros das guerras eram os utilizados na mão de obra nessa economia, nessa, vamos dizer assim, organização social de produção dentro da cidade-estado na Grécia Antiga. Quando a gente vai tentar estabelecer o que é a mitologia, né? Não só a mitologia grega, mas a mitologia em si, nós atualmente entendemos que a mitologia também está associada, de forma geral, a um método de ensino para se entender o próprio planeta, os acontecimentos e a própria vida. Não podemos descartar que a mitologia nos ensina a identificar não só os elementos que compõem a história do nosso planeta, mas também ajudam a interpretação de forma a ter utilidade no nosso crescimento, na nossa evolução. Os primeiros habitantes da Península Balcânica, nessa região onde se estabeleceu a Grécia Antiga, eram povos agricultores. E eles, inclusive, atribuíam um espírito a cada aspecto da natureza. Então, existiam espíritos ligados aos elementos do ar, da terra, da água, da montanha, das florestas. E esses espíritos, vislumbrados por essa população grega do passado, esses espíritos assumiam a forma humana e acabaram entrando, então, nesses registros mitológicos como deuses ou deusas, como se tivessem um caráter mais elevado do que o próprio ser humano. Aí, quando as tribos do norte acabaram invadindo a península, a Grécia Antiga, eles também trouxeram novos elementos para a mitologia grega e surgiu um novo panteão de deuses e crenças voltados à conquista, à força, à valentia, batalhas, heroísmo, violento. Então há que se perceber que a própria origem da mitologia grega teve influência nesse momento em que as tribos do norte acabaram invadindo a península. E a origem dos mitos da Grécia acabam não derivando puramente da civilização grega, essa mitologia que a gente estuda hoje, mas sim de uma mistura entre a cultura indo-europeia, uma mistura da mitologia pré-grega e também, até mesmo, da influência asiática, egípcia e outros povos com os quais os gregos estabeleciam contato. Atualmente, a academia, vamos dizer assim, essa formalizada, ela traz teorias da origem da mitologia grega. Então, os elementos que nós temos hoje, registros, né, papéis, papiros, pergaminhos, pedras e tudo mais, fizeram com que surgissem pelo menos 4 teorias da origem da mitologia grega. Existe uma teoria escritural, em que todas as lendas mitológicas procedem de relatos de textos sagrados, no qual os feitos reais foram disfarçados e posteriormente alterados. Mas também tem uma teoria histórica, em que todas as personas mencionadas na mitologia foram, certa vez, seres humanos reais, e as lendas sobre elas seriam meras adições de épocas posteriores. A academia também, formal, fala de uma teoria alegórica, em que todo esse conjunto de mitos antigos gregos teria uma função apenas alegórica e simbólica, que a história por trás dessas mitologias, desse mito, não existiria na sua realidade, mas sim seria um paralelo, né? Uma alegoria simbólica para que o ser humano tivesse elementos de refletir, imaginar, pensar sobre a sua própria vida. E tem também uma teoria física que considera que os elementos como o ar, o fogo, a água, foram originalmente, então, os objetos de adoração religiosa, sendo mais tarde transformados, então, em deidades que passaram a ter personificações desses poderes da natureza através do endeusamento. A mitologia grega hoje é conhecida justamente porque restaram, então, escrituras, literatura grega e expressões artísticas visuais
que datam especialmente num período geométrico onde a arte grega era caracterizada por pintura nos vasos, datando aí praticamente de 900 a 800 a.C. A principal fonte para a pesquisa desses detalhes sobre essas características da mitologia grega são tanto as evidências arqueológicas, que se descobre através das decorações e artefatos, como também através dos desenhos geométricos em cerâmica, datados ali pelo século 8 a.C., que retratam inclusive cenas do ciclo troiano e também das aventuras do Hércules, personagem mitológico bastante conhecido. Essa mitologia grega era um assunto até muito utilizado na aprendizagem das crianças durante o período clássico grego, justamente para orientar as crianças no entendimento dos fenômenos naturais e também nos acontecimentos que ocorriam sem o intermédio dos humanos. As ciências como a medicina, a física, a matemática e outras voltadas para os estudos racionais tinham muito menos desenvolvimento do que as áreas como a filosofia, e por isso os gregos usavam a imaginação para atribuir à causa dos fenômenos ao seu redor elementos inspirados na espiritualidade, na tradição mística e nesses elementos mitológicos. Vamos agora para um breve intervalo e em seguida retornamos para falar mais sobre a mitologia grega. Estamos de volta e dando continuidade ao tema que estávamos abordando, é preciso destacar que os mitos foram expressos através de uma extensa coleção de narrativas que constitui o que a gente considera hoje como a literatura grega, além de também serem expressos através de uma representação de outras artes, como a pintura que existiu na Grécia Antiga e destacando ainda mais a pintura vermelha que era realizada nas cerâmicas. Inicialmente, esses mitos eram divulgados em tradição oral, poética, tratados apenas como uma parte da literatura grega, em que a gente pode destacar poemas épicos como a Ilíada ou a Odisseia, que tinham um foco em torno da Guerra de Troia e são produções atribuídas a Homero, mas também temos a Teogonia e os Trabalhos e os Dias, que foram produções, realizadas por Hesíodo, outro grande mitólogo da época clássica da Grécia. Esses mitos estão preservados aonde? Estão preservados nos hinos homéricos. Também a gente encontra histórias mitológicas gregas fragmentadas em poemas de um ciclo épico, também na poesia lírica, que resistiu ao tempo, num âmbito de trabalhos das tragédias do século V a.C., também a gente pode observar registros mitológicos nos escritos dos poetas e eruditos do período helenístico e também em outros documentos escritores do Império Romano. O próprio Império Romano preservou muito das histórias mitológicas e aí a gente pode destacar então os mitólogos, o Plutarco e também o Pausanias, nomes destacados no período do Império Romano. O mito em si, se a gente for observar um pouco mais adiante, ele é uma narrativa tradicional, tem um caráter muitas vezes explicativo ou às vezes simbólico, sempre profundamente relacionado com uma cultura ou com alguma religião. Então o mito procura, de certa forma, explicar os principais acontecimentos da vida dos seres humanos ou de seres, obviamente, mitológicos. Também procura, muitas vezes, dar explicações a fenômenos naturais e também temos muitos registros mitológicos, inclusive na mitologia grega, a respeito das origens do mundo e também a própria origem do homem, por meio de processos divinos, ou seja, o homem sendo criado por deuses, ou então pela influência de semideuses, ou então explicações a respeito da criação de heróis e todas aquelas criaturas sobrenaturais que a gente pode encontrar hoje na maioria dos mitos planetários. Alguns mitólogos trazem uma ideia de que o mito seria uma primeira tentativa de explicar a realidade. E isso, como a gente já comentou, era muito utilizado nas escolas infantis gregas para que as crianças acessassem de alguma forma figurada
ou talvez metafórica, vamos pensar assim, algumas verdades que não eram passíveis ainda de serem entendidas na fase infantil. Os mitos também passam a ser uma forma de perpetuar certos arquétipos, e quando a gente passa a estudar mitologia, é óbvio que também a gente entra no processo de investigação das leis e dos modelos que acabam orientando e inspirando toda a humanidade. É preciso também dizer que o mito está associado ao próprio rito. O rito é um modo de se pôr em ação o mito na vida do homem. Então, quando a gente tem como exemplo cerimônias, danças, orações, sacrifícios, isso não deixa de ser, então, um rito colocando em ação o próprio mito na vida dos seres humanos. O termo mito, por muitas vezes, é utilizado de forma pejorativa por aqueles que não entenderam ainda qual é a utilidade, qual é a função do mito ou qual é realmente a origem do mito. E aí, de forma pejorativa, muitas pessoas acabam se referindo aos mitos como sendo crenças comuns das diversas comunidades. Isso está entrando em questionamento. Hoje nós estamos refletindo muito a respeito dos mitos, porque, a exemplo do que aconteceu há pouco tempo na história da humanidade, foram encontrados, se eu não me engano, 7 camadas de construção da cidade de Troia. Ou seja, existiram praticamente 7 Troias, né? E até então a Guerra de Troia era entendida como uma alegoria, uma fantasia, uma imaginação humana. Mas quando se descobriu realmente que a cidade de Troia existiu, isso já causou todo o impacto na análise dessa história mitológica. Então, se existiu a cidade de Troia, por que não teria existido os guerreiros, os heróis, os soldados, né? E toda aquela destruição e toda aquela história representada na mitologia através da Odisseia, por exemplo, né? Se você tiver a oportunidade de estudar o mito da Odisseia, ler Homero e tudo mais, você vai ver que é possível, sim, de ter acontecido todos aqueles detalhes numa época remota da nossa história da humanidade. Há também uma forma de a gente observar a conceituação de mito quando os acontecimentos históricos acabam sendo transformados, digamos, em histórias mitológicas. Porque aquele acontecimento histórico adquire em determinada época da humanidade uma carga simbólica para determinada cultura. Eu gosto de citar sempre o exemplo do nosso piloto aqui de Fórmula 1 brasileiro, Ayrton Senna, que por muitos hoje ele é tido como um mito, né? Um ser mitológico pelas peripécias, pela habilidade de se tornar tricampeão mundial em tão pouco tempo. E ele, como piloto de Fórmula 1, quando chovia, a gente sabe disso, quando chovia ele virava o melhor piloto. Ele tinha essa capacidade sobrenatural, acima da média. Então, acontecimentos históricos também podem se tornar ou entrarem no campo da mitologia. Mas o que a gente tem visto, né, nas análises da história e dentro da pesquisa mitológica é que realmente com a vinda do cristianismo é que as narrativas foram consideradas como meras ficções alegóricas. Então tudo que era história antiga foi jogado num balaio, num saco só de mitologia e passou a ser pejorativamente considerado como ficção. E a história verdadeira só estaria vindo depois naquilo que a Igreja Católica ou a linha cristã estava tentando colocar como a única verdade no nosso planeta. Podemos classificar os mitos em alguns tipos? De certa forma, sim, a nossa conversa hoje aqui não é para efetivamente adentrar nesse campo mais específico, mais detalhado, mas é importante a gente fazer algumas classificações, como existe a cosmogonia, que aí é uma parte da mitologia em que a gente observa muito mais os mitos da origem do mundo, do universo e a própria destruição, e alguns campos um pouco mais messiânicos, né, milenares. E também tem uma outra parte da mitologia que a gente chama então de soteriológica. Aí a gente está falando dos mitos que envolvem salvadores, heróis,
envolve o tempo, a eternidade, o renascimento, o mito próprio Fênix. Então, nós poderíamos dividir nessas duas áreas, em o que é da origem e o que é depois do desenvolvimento da história humana, ou da história do cosmos. E, por fim, há também algumas divisões, alguns estudos mitológicos classificam, a mitologia grega, dividindo ela ou separando em 3 partes, sendo uma parte relacionada a raças, a criaturas, a divindades. Então há um olhar mais sobre os seres existentes dentro das mitologias. Tem uma outra classificação que envolve um pouco mais o foco em lugares. Então aí a gente está falando de regiões, de áreas geográficas. Tá? E também há uma terceira parte do estudo da mitologia, da tipificação dos mitos, que envolve o próprio estudo da literatura clássica mitológica. Então, só para exemplificar, a gente pode dizer que os mitos ligados às raças, às divindades e às criaturas vão citar, por exemplo, os fatos históricos ou ações, atividades de seres ou personagens que a gente pode lembrar aqui como os deuses olímpicos, os titãs, as musas, os gigantes, os ciclopes, os centauros. Então, além dos heróis que estão como seres, ou criaturas, mas a gente tem aí o Hércules, Aquiles, Jasão, Teseu, Perseu, os argonautas. Então, esses seres, provavelmente nos próximos programas a gente vai trabalhar a discussão ou trazer informações a respeito dos mitos específicos de cada um deles. Mas hoje, falando então, além dessa tipificação de seres, criaturas, divindades, a gente também falou numa observação de lugares. Então, dentro da mitologia grega também são bastante destacados certos lugares, como o Olimpo, ou a própria região de Troia, ou Hades, que é um lugar no fundo da terra, os infernos, como a gente pode associar, ou a ilha de Delfos, de Delos, ou Atlântida. Então, esses lugares, essas regiões geográficas também passaram a ter descrições mitológicas, e aí estariam numa segunda classificação de análise de pesquisa. E por fim, quando a gente vai estudar a literatura antiga grega, é que nós encontramos nomes como de Homero, de Hesíodo, e há também uma área da mitologia grega preocupada, vamos dizer assim, em observar e perceber as nuances das narrativas e da crença dos deuses através dessa literatura. Então, algo um pouquinho mais específico. E assim a gente hoje tem falado um pouco mais sobre uma classificação da mitologia grega, a tipificação dos mitos, associação com ritos. E para terminar esse bloco, a gente pode ainda relembrar os períodos da história mitológica, em que, do início ao fim, pensando na descrição da mitologia grega, frente aos períodos históricos, nós vamos ter mitos que vão falar da origem ou da era dos deuses, e aí sim a gente vai estar muito mais associado à teogonia, ao nascimento desses deuses, os mitos sobre a origem do planeta, dos próprios deuses, da raça humana. Também a gente pode ver o período mais adiante que está ligado e relacionado com uma era em que os homens e os deuses começam a ter a convivência. Então existe até, inclusive, uma hibridização, ou vamos chamar assim, uma mesclagem livremente. Então são histórias das primeiras interações entre os deuses, semideuses e os mortais juntos. Há um período posterior à teogonia, em que a gente vê a relação do homem com os deuses, ou semideuses. E, por fim, a mitologia grega passa a descrever, nessa cronologia, ou da análise da mitologia, uma última era, então, que seria a era dos heróis, uma era heróica, onde a atividade divina ficou um pouco mais limitada, não aparece tanto. E quem se destaca realmente nessas lendas heróicas são seres humanos. Tá? A exemplo do mito da Guerra de Troia, em que os personagens principais realmente são seres humanos em ação, em função de toda a odisseia, digamos, que existe por trás desse mito.
Então agora a gente vai fazer mais um intervalo e voltamos o último bloco para encerrar hoje a primeira conversa a respeito da mitologia grega. Estamos de volta e dando sequência ao tema que estamos abordando. Vou aproveitar neste primeiro programa sobre mitologia grega e falar um pouco também sobre a teogonia, sobre a origem do cosmos. E pela mitologia grega, nós sabemos que no começo do mundo nasceu o caos. Então a gente pode até fazer um comparativo com as análises mitológicas hindu, nórdica, egípcia, mas aqui na mitologia grega, o nome do caos seria, obviamente, o nome do Deus primordial. É ele que primeiro nasce aqui. E a mitologia grega nos diz que o caos surgiu do nada, sem corpo, sem rosto, nem mesmo traço de personalidade, confundindo-se como um abismo, como se fosse um buraco negro, em total desordem, sem regra alguma. E nada existia nesse caos. Não existia ainda o céu, a terra, o sol, nem o mar, reinando nesta criação ainda uma total escuridão. Inclusive, nenhum ser humano se encontrava na origem desse universo, no surgimento de caos. Mas eis que, segundo a mitologia grega, de repente, assim, sem explicação, surge do próprio caos uma deusa formidável chamada de Gaia. A Gaia, ela vem representar o chão firme, algo sólido, a própria Terra, como a gente a conhece. Talvez o primeiro elemento tangível, o primeiro lugar tangível e confiável, porque antes dela só existia o caos. E ao contrário do caos, então, que pode ser interpretado como um abismo, um buraco negro, Gaia, ou entre aspas, essa terra, esse chão firme, ela sim vai poder dar algum amparo aos seres deste universo. Porque Gaia representa uma espécie de mãe por natureza, e é onde todos os seres futuros irão em breve sair da própria Terra, né? De própria Gaia. Mas também surge no início desse cosmos, ou melhor, no início deste universo, surge também do próprio caos um outro ser chamado Eros. E esse Eros é dito como sendo o Eros primordial. Ele não é essencialmente um deus e também não é uma pessoa. A mitologia grega, ela diz que o Eros é uma espécie de uma energia expansiva que vai fazer com que os seres brotem, nasçam, se desenvolvam. É como se fosse um princípio de vida, uma força vital. E esse nome Eros, obviamente, não deve ser confundido com aquele pequeno deus, né, Eros, ao qual os romanos vão chamar depois de Cupido, que anda com as suas asinhas voando para lá e para cá, com a sua arco e flecha, jogando então poções, né, nos corações dos apaixonados. Não, este Eros primordial, ele tem essa prerrogativa de ser praticamente uma espécie de uma energia expansiva, e pela análise da revelação cósmica a gente sabe que Eros então é comparativamente ligado ao que na mitologia hindu é conhecido como Vishnu, né? Mas a missão então desse Eros aqui na mitologia grega, conforme a gente está trazendo, é fazer com que todas as divindades futuras passem das trevas para a luz. Ou seja, tudo que estava ligado com caos, com o buraco negro, com a confusão, com esse abismo, essa escuridão, é preciso que alguma força faça com que isso vá ao caminho da luz, né? Então a ideia dentro da cultura grega de chamar de caos aquilo que é totalmente desastroso, desorganizado, né? Um abismo total, esse termo ele tende a ser uma espécie de polo ou de oposição ao que é chamado de cosmos. Os melhores entendimentos que eu obtive até agora é que caos seria o universo, né, ou a criação desorganizada, e cosmos seria o mesmo universo, mas num patamar organizado, em harmonia. Se diz, então, através da mitologia grega, que é possível que esse caos primordial algum dia possa se transmutar, se transformar em cosmos, o universo organizado. E aí Eros surge como o ser primordial que vai impulsionar, né,
vai fazer com que se desenvolvam seres a caminho do cosmos. E podemos falar numa primeira tríade, Caos, Gaia e Eros, e o mundo vai tentar dar seus primeiros passos para se organizar. Até podemos pensar nessa tríade. Tá? Em outras palavras, ela foi composta justamente para que o caos possa se dirigir ao cosmos. Hesíodo, inclusive, evoca no seu poema da Teogonia, no início do universo, da criação, uma quarta divindade. E é aí que surge, então, o Tártar, né? Também não tido por Hesíodo como uma pessoa, nem como um deus, mas sim uma espécie de um local. Então, o Tártaro seria um lugar brumoso, aterrorizante, cheio de mofo, de medos, né? Mergulhado no meio das trevas, mas aonde? Nas profundezas de Gaia. Então ele tem uma diferenciação em relação ao caos. Enquanto o caos não determina nenhum local, não tem sol, não tem céu, não tem terra, ao surgir de Gaia, nas próprias entranhas de Gaia, nas profundezas de Gaia, nos mais distantes subsolos da Terra, vamos pensar assim, existe um outro local, uma energia, um lugar brumoso e aterrorizante chamado de Tártaro. A mitologia grega fala que é tão profundo na Terra esse local que se nós fôssemos cair até lá, precisaria de 9 dias de queda para realmente chegar ao local onde se encontra o Tártaro. O Tártaro, ou Tártar, seria o inferno, onde são lançados os mortos e os deuses que são derrotados ou punidos. Então, ao invés de uma tríade primordial, nós podemos interpretar pela mitologia grega um quarteto, tá? Se a gente considerar que Gaia entrou nessa jogada aí. Porque ao mesmo tempo que a gente tem a Trimurti hindu, com Brahma, Vishnu e Shiva, aqui na mitologia grega, segundo a fonte que a gente está trabalhando, né? Principalmente nós podemos citar o livro A Sabedoria dos Mitos Gregos, do Luc Ferry. É um filósofo francês, foi ministro da Educação Nacional da França, se eu não me engano, ali por 2002 a 2004, e ele traz muitos elementos, muitas fontes, né, dessa pesquisa mitológica da Grécia. Inclusive, é a partir dos estudos que o Luc Ferry fez que nós vamos trazer muitos elementos nas nossas conversas aqui. Então, eu estava falando que se a gente tem a Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva, nessa teogonia lá da filosofia e da mitologia hindu, aqui na mitologia grega nós podemos considerar um paralelo com Brahma, Vishnu e Shiva, o caos, Eros e o Tártaro, mas nós também temos o elemento que é a Gaia. A Gaia como a terra firme, talvez a gente até imaginando que Gaia possa ser a origem desse universo biológico, material que nós vivemos hoje. E a tríade, de repente, estaria vivendo no universo paralelo, da antimatéria. Bom, mas seguindo adiante, algumas informações da origem dos primórdios, dos deuses, dos locais, né? Esse início, a teogonia, conforme a mitologia grega, ainda vai ter algum surgimento de algumas entidades, podemos chamar de deuses gregos, né? Em que do próprio caos vão surgir ainda 2 filhos, um deles chamado e conhecido como Erebo, tá? E obviamente tem uma associação muito com o caos, né? Do caos não pode sair coisa boa, né? Ou muita coisa aprimorada. Então o Erebo é uma espécie de treva que reina no subsolo, tá? É uma entidade que faz com que o subsolo tenha sua vibração aterrorizante, né? Cheio de trevas. Mas também tem um segundo filho chamado de Nix, que é a noite. E aí, essa obscuridade da noite, ela não está sob a terra, mas sim ela fica entre a terra e o céu. Então, Erebro e Nix vão dar origem também a 2 outras criaturas. Essas criaturas que vão surgir nessa sequência, então vamos dizer assim, já uma terceira geração, depois do caos, nascendo da próprio caos, nasce Erebro e Nix.
Depois de Erebo e Nix vão surgir mais outras duas criaturas, pela mitologia consideradas divinas, né? Associadas a um céu, a divindades. E aí sim nasce o éter, que já tem um aprimoramento, já é uma bruma luminosa, que acaba envolvendo as montanhas. É um lugar, né? Vejam como essa criatura também está associada como lugar que tem um brilho deslumbrante, está situado acima das nuvens, uma espécie de luz que inclusive ilumina a morada dos deuses, que vai existir ali, o Olimpo. Então, éter é meio que ao contrário, é o oposto de Erebo, né? Erebo a gente sabe que são trevas lá no subsolo, e o éter são luzes acima do solo. Mas também de Erebo e Nix vão surgir, ou vai surgir uma segunda divindade, uma segunda criatura chamada Emera. E Emera está associada com o dia que toda manhã vem para suceder a noite. Então vejo que uma terceira hierarquia nessa criação já começa a surgir uma espécie de caminho para o cosmos, né? Coisas um pouco mais iluminadas, brilhantes, o dia, ou então acima das nuvens esse brilho deslumbrante, uma claridade acima das nuvens. E ainda nesta origem primordial das coisas, dos seres, dos lugares, acontece que de um impulso da energia de Eros, Gaia vai dar à luz, mesmo sem ter marido, né? Essa concepção de marido e mulher é muito mais humana do que pré-histórica, no sentido da mitologia, da história antiga. Então, Eros provoca um impulso em Gaia e vai nascer uma formidável criatura chamada Urano. Tá? Urano vem representar, então, algo muito mais distante da Terra que a gente conhece aqui, seria o céu estrelado. E ele acaba sendo estendido por sobre a Terra, sendo, na verdade, sim, o duplo celeste de Gaia. Então, onde há Terra, passa também a ter céu, na mesma proporção. A gente pode imaginar que onde surgiram, talvez, estrelas, planetas, lugares um pouco mais materializados, né, que a gente possa generalizar com o nome de Terra, ou de matéria sólida, aonde surge, obviamente, está inserido em Urano também. Surge Urano como o céu a acompanhar esses orbes, talvez no nosso universo aqui da matéria, né? Não da antimatéria. Então a mitologia grega tem esse traço de apresentar elementos capazes do homem perceber e entender. A gente não entra aqui na questão do universo paralelo da antimatéria, a não ser quando a gente citar deuses mitológicos como Caos, como Tártaro e também como Eros, que hoje, pela revelação cósmica, nós sabemos que estão alocados no universo vizinho. Ainda das próprias profundezas e das forças, né, de Gaia, surgem outros filhos. E a gente pode até imaginar que por trás disso está lá o Eros provocando, né, trazendo esse impulso de vida a todos os seres que vão nascer. Então, nasce também as montanhas, que na mitologia grega são chamadas de Ureia. Então, imagina que o planeta Terra aqui foi uma criação associada a Gaia e não tinha montanhas, então existe um impulso que vai fazer com que surjam montanhas, e o nome dado a essas montanhas pela mitologia grega seria Ureia. Né? Também começam a surgir jovens lindas, que não são humanas, mas que vão povoar as montanhas, chamadas de ninfas. E também na própria Terra, se a gente pensar essa visão de que Gaia é o planeta Terra, é dito na mitologia grega que vai surgir, também vai nascer aquela criatura chamada de Ponto, né? Que é uma espécie de uma onda marinha, uma água salgada do mar, que vai estar também presente aqui. Não é o céu, não é Urano, não é a própria Terra, não é Gaia, não é a montanha, não é a luz do dia, não é a bruma luminosa, mas sim é essa água salgada do mar que vai permear então a Terra, sendo também uma divindade. Né? E começamos a perceber que o universo, nessa história mitológica, né, grega,
O universo começa aos poucos a ganhar uma forma. No início era o caos, mas aos poucos, inclusive com esse impulso de Eros, começa a surgir então divindades, montanhas, pedaços de natureza, regiões, que também são consideradas divindades pela mitologia grega. E aí, esses próprios seres vão tendo, na sua geração, a propriedade de também se tornarem geradores, de ter segunda, terceira, quarta, quinta geração. E a cosmogonia e a teogonia começam a se confundir, formando uma coisa só, quando a gente começa a estudar a mitologia grega, principalmente nos primórdios. Por isso que contar o nascimento da terra, do céu e do mar é o mesmo que a gente falar e contar das aventuras de Gaia, de Urano, do Tártaro, de Ponto, de uma forma que pode ser considerada alegórica por muitos hoje, mas que, através dos elementos da revelação cósmica, estamos investigando e pesquisando e com uma forte propensão a entender que não é somente uma alegoria, mas que sim, essa história mitológica traz em si a existência de seres, de criaturas, que hoje talvez não sejam visíveis, mas que em algum momento isso possa ser revelado, né? Então, são duas ideias importantes que a gente pode ressaltar até o momento, a respeito do que a gente comentou hoje. A primeira dela, vamos destacar bem, que é o cosmos, mesmo sendo eterno, né? Ele nem sempre existiu. Essa organização, essa harmonização que a gente acaba encontrando no universo, nem sempre existiu. Não foi um passe de mágica que o Criador fez sua criação e tinha traços harmônicos, talvez assim, vamos dizer assim, ordenados nesse cosmos, né? Então o cosmos está em formação, obviamente, se a gente analisar a mitologia grega, ele não está totalmente configurado, ainda existe muito caos no universo, nessa criação. E pela mitologia grega, o que fica claro? Primeira ideia importante. No início, não era um universo ordenado, mas sim, quem reinava era o próprio caos, uma espécie de desordem total, com escuridão, com abismo, falta de formatação de qualquer objeto, qualquer região, qualquer espécie de manifestação de luz, seja o que for, tá? E aí isso justifica, como a gente vai ver nos próximos programas, que os primeiros deuses, em vez de serem seres de sabedoria, de iluminação, eles eram, segundo a mitologia grega, tomados por paixões brutais, por ódios profundos. Eram seres realmente, vamos chamar assim, de uma forma polida, né? Mal educados, fazendo guerras destruidoras. E o nascimento do mundo vai ter uma história bastante longa e vai deflagrar uma guerra entre os deuses. É isso que a gente vai ver. E uma segunda ideia que a gente precisa lançar aqui é que, através da mitologia grega, nós vamos observar que a vida em harmonia com a ordem no mundo, mesmo que esteja fadada a terminar um dia, como é o caso para nós, mortais, então, que buscar essa vida em harmonia com uma certa ordem cósmica do mundo é preferível a qualquer outra forma de existência que a gente possa tomar, mas que seja desordenada ou deslocada, mesmo que considere-se uma longa existência ou uma imortalidade nesse universo. Explicando melhor, através da mitologia grega e de todos os programas e estudos que a gente vai trazer aqui, nós vamos ter uma tendência a acreditar que viver de uma forma limitada, em poucos anos, poucas décadas que o ser humano tem, mas talvez experimentando ou construindo ambientes, sensações de harmonia ligadas a uma racionalidade, a uma ordem de pensamentos, é preferível, mesmo em uma vida curta, do que ter uma existência longa, imortal, mas desordenada ou deslocada ou abrupta, tomada de ódio, de paixões brutais. Isso é uma das questões que a gente vai trabalhar em todos os programas quando a gente falar sobre a mitologia grega. E assim terminamos hoje nosso relato aqui, os nossos comentários. Agradecemos a paciência de vocês e até um próximo programa.
A Rádio Atlan apresentou Janela do Tempo, a vida sob a perspectiva existencial humana. Apresentação: Giancarlo Panosso.